Olá, pessoal! Como estão? Estamos aqui de novo com vocês, mais um domingo de manhã. E hoje vamos abordar um tema maravilhoso. É um tema, né, um pouco camuflado, escondido. Ninguém vê, mas todo mundo precisa dele. Então a gente está muito feliz hoje aqui. Fala aí um pouquinho, Drico, da nossa convidada. Olá, Bela. Coisa boa. Hoje eu vi mais protegido do frio, um pouco mais arrumado. Tô com ares de deputado hoje, mas não se assustem, não sou um deputado. Meus amigos, hoje a gente vai falar de um tema muito caro, arquitetura. Nós trouxemos aqui uma grande amiga, uma colega de faculdade contemporânea. Eu tentei falar, fui seu calouro. Ela falou, não foi bem isso, a gente foi contemporâneo. Eu falei, é exatamente isso. Melhor dizendo, temos a mesma idade. E, bom, ela é a maior nome, talvez, aqui do Brasil no tema de acústica, conforto ambiental. Seu escritório tem quase aí mais de 30 anos. Eu vou aqui checar com ela para não cair num erro. Já tem trabalhos em Dubai, ela tem cursos, tem trabalho pelo Brasil inteiro e obviamente, internacional, como Dubai. E, senhoras e senhores, Débora Barreto, minha grande amiga. Diga aí, Débora, bem-vinda ao No Prumo. Obrigada, que delícia de convite. É um prazer estar aqui, muito bom. E eu acho engraçado, né, Débora Barreto. Ninguém sabe quem é não, menino. É Débora da Áudio. É um sobrenome, não é verdade? Já é quase sobrenome, verdade. Não é que Débora, tem que falar com Débora da Áudio. Acabou, isso já é instituído em Salvador. Você já se acostumou com esse título, já. Com esse sobrenome? Na faculdade era Débora e Marcão. Eu vou falar com Débora e Marcão. Vamos sair hoje. Eu, Débora e Marcão, a galera. Que já é, vocês estão juntos há quanto tempo, Débora? A gente fez 23 anos agora de casado, domingo. Maravilha, viu? Esse é o meu herói. Manda um abraço. Eu diria que você é o herói, né? Somos. A gente não perde a piada do amigo. Minha amiga, você está aqui quando esse programa for ao ar, já terá acontecido essa semana de imersão da Áudio. Me explica aí o que é isso. Tá, o Audium Tour. O Audium Tour é a maior imersão de acústica do Brasil. Com foco em arquitetos, design interiores. São 3 dias de aprendizado in loco, visitando 21 diferentes ambientes, não só com as explicações práticas do que está sendo usado, do que foi solucionado em termos de acústica, também de iluminação, a gente incluiu muitas coisas de iluminação também, já desde o ano passado, mas principalmente com a vivência, a experiência real do conforto acústico e escutando outros olhares, como, por exemplo, a museógrafa do Museu do Mar, a dona do restaurante Pasta em Casa, Valesca, ouvir o diretor do Teatro do IRDEB, né, o Cine Teatro 2 de Julho, que inaugurou. Também os arquitetos que projetaram junto com a gente, entendendo que a acústica é uma parte que complementa, que agrega muito valor à arquitetura, mas tem um maestro sempre, um arquiteto ou um design interiores. Então, ele também vai falar sobre essa relação das soluções acústicas no projeto dele. Então, é uma riqueza de aprendizado muito grande, experiência e bons momentos gastronômicos também. Que maravilha! Isso é ótimo, porque é um tema que eu costumo dizer muito aos meus clientes, né? Que a acústica, ela é invisível. Uhum. Então, assim, a gente precisa materializar isso e normalizar, porque realmente tem um valor agregado, né? Uhum. Mas as pessoas só conseguem perceber quando tem a falta de uma boa acústica. Quando a gente tem uma acústica toda redondinha, tá todo mundo bem, ninguém percebe. Uhum. Então, como é que você consegue materializar essa acústica? Foi muito bem abordado, porque, na verdade, a acústica eu costumo brincar que ou vem pela dor ou vem pelo amor. Então, assim, quando a gente fala pelo amor, é evitar o problema. No momento de projetar, os sonhos ainda não existem, mas eles vão ocorrer. Então, cabe ao profissional tentar argumentar de uma forma que convença, e nem sempre isso é possível, mas abrir o olhar para o cliente que o que ele quer é cuidar do espaço, é preparar o espaço para aquele uso. E que as experiências possam ser boas naquele lugar. O que a gente faz muito hoje é um pouco mais fácil, digamos assim, vender acústica, porque temos muitos locais para você perceber e vivenciar. Então, cada pessoa usa uma estratégia. Tem um arquiteto amigo nosso que ele fala
que ele, quando ele não consegue convencer o cliente a ter acústica no restaurante dele, ele marca para almoçar com o cliente dele em um restaurante sem acústica num dia e no outro dia com acústica. Aí você está entendendo a diferença? Eu não volto naquele restaurante que a gente foi ontem. Você viu quando a gente conversar? Não, terrível. Então, eu estou te falando isso. Eu estou simplesmente cuidando do seu espaço. Tem que fazer ouvir. Tem que fazer perceber. Viver. É difícil explicar. Hoje tem muitos vídeos também, né? De situações já instaladas. E aí ajuda e facilita. Mas não é fácil ainda. É um trabalho de educar. E eu acredito que a única forma, eu defendo sempre, e minha vida, minha trajetória de carreira é uma prova de que isso traz resultado, que a única forma de você mudar algo é através do conhecimento. E o conhecimento, ele perpassa por uma conscientização da importância. Eu não valorizo o que eu não entendo. E é normal. R$10 para algo que eu não valorizo, eu posso achar caro. Mas R$1.000 para algo que eu valorizo, para mim, eu pago. Então, ou seja, mas eu preciso entender, valorizar e me conscientizar de que aquilo é importante para mim, de que aquilo tem valor. Então, por isso que a gente está sempre... você mesmo conheceu a Alja... Qual foi o ano que você visitou? Acho que foi 2002. 2002, ou seja, foi desde 98, mais ou menos. A gente começou a ter visitas técnicas à sede da Áudio, ou visitas a locais, que a gente fez projeto Comus Bar, a gente tinha com o Nivaldo no Comus, Groove Bar, que infelizmente fechou. Então, assim, e até hoje. Hoje, toda a Faculdade de Arquitetura e dos Interiores da Bahia tem um momento do semestre que faz um tour com a Áudio. Então, manda e-mail, vou designar alguém da minha equipe que vai fazer um tour. A gente oferece isso como uma possibilidade de aprender em loco. Hoje, muito no hub, né, da construção. E em qual momento você se apaixonou por essa área de acústica? Porque, né, é difícil. Não me lembro na minha faculdade alguém se apaixonar tanto e caminhar para essa área, né? Eu e Débora tínhamos uma grande amiga que faleceu, Joana, minha amiga querida. E Joana me disse uma vez que ela se apaixonou por acústica, que ela falou, a arquitetura é muito subjetivo, é muito do bonito, não é bonito. Acústica não, é 1 mais 1. Mas diga aí, Débora, eu quero... Mas é um pouco isso, Joana, uma pessoa incrível. E ela, cantora, ela é muito ligada à música, então para ela também a acústica tem uma relação, também uma outra profissão dela, que ela abraçava isso. Mas eu, pela paixão pela arte. E, então, durante a faculdade de arquitetura, tem uma disciplina, né, uma disciplina obrigatória. E nessa disciplina, tive a sorte de ter o professor Olavo, que é o projetista do Teatro Castro Alves, e teve uma visita técnica. E eu me lembro que isso me marcou muito nessa visita, que eu, como adoro arte em todas as suas configurações, e a gente está falando de teatro, a gente está falando de música, a gente está falando de momento de uma palestra, de uma demonstração performática. Naquele momento, eu vivenciei que eu podia exercer a minha profissão preparando o espaço para a arte. E eu estaria unindo duas paixões, a arquitetura e a arte, como respeito ao ator que está falando e todo mundo poder escutar o que ele está falando. Então, o início da minha paixão por acústica foi muito para esses ambientes performáticos, até porque foi dado na faculdade e ainda muitas faculdades hoje dão dessa forma acústica voltada para esses ambientes, sabe? De teatros, estúdios, cinemas, como se nos outros ambientes não tivessem som, né? Então, hoje, na verdade, o mercado de acústica ele é muito maior nos ambientes não performáticos do que nos performáticos. Mas minha paixão iniciou aí, e principalmente por eu poder calcular e ter segurança de poder apresentar isso é assim, por isso, isso e isso. Não porque é moda, ou porque é subjetivo, ou por gosto, ou porque está na tendência, mas porque eu provo para você que tem que ser essa quantidade de material. Você leva um decibelímetro e mostra, fala aqui, ó. Pega o sonoro. Tá a norma, exatamente. Tá aqui, ó, a norma tá aqui e tá aqui. É norma, é cálculo. Eu gosto muito de cálculo também. Isso me uniu muito à acústica. Eu estava muito entre arquitetura e engenharia civil na época da faculdade de fazer vestibular, muito. Tanto que as matérias de cálculo, todas as matérias de cálculo de arquitetura, eu era sempre a melhor aluna e sei o que ensinava para meus colegas. Então, eu encontrei o cálculo com a arte e pronto. Aí a gente foi direcionando. Que maravilha, Débora. Débora, agora, quando eu fui seu aluno, além de amigo, além de colega, a gente trabalhar junto, eu fui aluno de Débora. E a gente foi no curso da 2ª turma da Católica de Conforto Ambiental e Sustentabilidade. Nas primeiras aulas de conforto ambiental, o pessoal falou conforto. O termo conforto, há uma subjetividade. Tem. E aí, como é que você trabalha, como você explica para o público que está nos ouvindo? Até porque isso pode ser uma dúvida no arquiteto também. Muito bom, muito bom. Essa pós-graduação eu idealizei justamente como uma pós que pudesse abraçar de forma mais prática
aqueles temas que a gente vê muito pouco durante a faculdade. Ou quando a gente vê na disciplina, mas depois não aplica no projeto. Então, o conforto acústico, ou conforto térmico, ou conforto lumínico, ou conforto como um todo, a gente está falando de acessibilidade, ergonomia, conforto é simplesmente uma adequação, um preparo, um cuidar para que as pessoas possam ter saúde, qualidade de vida, bem-estar. Não é o conforto sofisticado, chique, que existe o estigma do conforto, principalmente para quem não aprofunda tanto nessa área como você teve, tem uma relação de que o conforto é o supérfluo. Não, eu tenho que ter o básico, aí se eu tiver dinheiro, eu vou ter o conforto. Sim. Então, não, o conforto, na essência da palavra, é o contrário. O básico é o essencial. Eu preciso ter conforto para ter saúde. Saúde, para mim, não é básico, não é supérfluo, né? É essencial. Sim. Então, é esse conceito. E as pessoas lembram muito do conforto no momento do desconforto. Mas é durante o projeto que a gente pensa no conforto. Porque o desconforto, um problema já está lá instalado. O brasileiro, o baiano, o soteropolitano, no geral, é um povo barulhento? O nordestino, de um modo geral, a gente tende a falar mais alto. Por exemplo, eu poderia estar falando nesse tom aqui, que eu sei que o microfone está captando perfeitamente, todo mundo está me ouvindo perfeitamente. Mas nós não somos nórdicos, nós somos nordestinos. Então, assim, existe uma questão da musicalidade, existe uma questão da falta da acústica em muitos ambientes. Um exemplo, as escolas. Uma criança que frequenta uma escola com uma acústica ruim, ela, naturalmente, isso é instintivo, ela começa a falar mais alto porque ela quer se comunicar. Ela fala mais alto com o colega, ela fala mais alto com o professor. Ela volta para casa, ela acha normal falar alto e gritar. Porque na escola dela tem que fazer isso. E tem as crianças que são mais introspectivas, que essa não. Ela se fecha mais no mundo dela e aí ela não interage, porque para ela é sofrido falar alto. Então, toda essa questão, assim, os ambientes, eles influenciam muito no nosso comportamento, mesmo sem a gente perceber. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar de prestar atenção no ambiente que a gente está frequentando, se permitir ou não estar naquele ambiente insalubre. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é um dos significados do silêncio, uma frase, um significado do silêncio. A gente está em um momento, todo mundo, principalmente pós-pandemia, cada vez mais pessoas buscam ar puro. Ninguém quer respirar um ar poluído, quer seja de vírus ou quer seja do cheiro mesmo, de uma fumaça, por exemplo, de um caminhão. Ninguém quer. O silêncio, ele é uma outra forma de ar limpo, de ar puro. A gente não vê, mas pelo fato da gente não ver, não quer dizer que o nosso organismo, sistema nervoso, não estejam sentindo os efeitos. E esse é o grande perigo da exposição do ruído, considerada a mais perigosa do mundo, a poluição sonora. Não é que as causas delas são piores, mas porque a gente se permite, por não prestar atenção. A gente mal está no momento presente, quanto mais prestar atenção no ambiente que a gente está frequentando. Então, é um cuidado de, assim, onde eu estou, será que esse ambiente... Eu mereço esse ambiente, eu mereço estar gritando para falar e sair rouco de um lugar, eu mereço estar aqui, a experiência não vai ser boa. Eu fazia um adendo aqui só de uma coisa que eu comentei, o baiano, o brasileiro, aí você falou do nordestino, tem uma coisa só, fazer um dado. Eu, quando converso com algumas pessoas, eles falam assim, minha família é de italiano, é alegre, fala alto. Quando é nordestino é grosseiro. Tem um quê de preconceito pois é, nesse... preconceito também. Tem a gente não esquecer desse detalhe. E adequar o local, a acústica do local, a gente tem que ter um mergulho também nessas questões culturais, tá? Quando a gente faz projeto de um restaurante de um menu degustação, por exemplo, que normalmente não ficam grandes mesas, é uma acústica diferente de um restaurante italiano. Não quer dizer que não tem que ter acústica, mas tem que ter uma acústica apropriada para aquele tipo de uso. Então, você bota um restaurante italiano, você bota muita absorção sonora, como às vezes fazem um japonês, em alguns restaurantes, vai parecer que não tem vida, que não tem vibe. Mas não quer dizer que tem que ser reverberante para você estar gritando para conversar. Ô, Bela, e aí? Vamos perguntar logo. Eu fico logo cega quando começa a ficar alto demais. E meu tom de voz é baixo. Cega? Eu fico, não tô nem enxergando, gente. Peraí. Bela, você falou uma coisa que é o que mais tem se estudado no mundo a nível internacional, que é a relação entre os sentidos. Total. Eu quando fico, você está gente, com calor, você sente cega. mais barulho. Quando você está num ambiente ruidoso, algumas pessoas enxergam menos. Isso tem se comprovado cientificamente. Você não fica assim, Você não frequenta boteco de caranguejo, não? Boteco de caranguejo, como é a acústica pra boteco de caranguejo? Normalmente é bem ruim. Normalmente é bem ruim. Poxa, mas é diferente. Aí não tem isso, mas tem um som alto com a banda. Quando começa, eu falo, gente, pelo amor de Deus, abaixa esse som aí, que eu não consigo nem ouvir, nem enxergar. Tô ficando louca. Não, tem que fazer uma adequação. E o nordestino é barulhento. E tem a questão
da falta de respeito, aí a gente já passei a área de poluição sonora. Então, você está num bairro que tem muita caixa de som, muito som ligado o tempo todo. Então, você já sabe, já tem que estar falando alto o tempo todo. E tem os bairros mais ruidosos, isso a nível mundial, são os bairros mais violentos. Então, todo local que tem muito ruído... Paredão. Porque a gente... Ou fica perturbado. Isso, e é questão mesmo da reação do nosso organismo diante do ruído. Entendendo uma coisa que fica bem fácil, da forma que eu vou explicar. O nosso organismo, o sistema nervoso, que a gente está fazendo, vamos para a raiz, o nosso instinto animal, ele enxerga o ruído como uma agressão. Então, entenda, o nosso instinto animal está sendo agredido. Se a gente está sendo agredido, internamente a gente vai reagir. Isso é sem perceber, isso é inconsciente. Acelera o batimento cardíaco, dilata a pupila, tem pessoas que têm questões gástricas e tal, a pessoa reage. Então, assim, a gente fica muito mais propenso a ter uma ansiedade, quem já é ansioso fica mais ansioso, e o nível de estresse, ele aumenta muito. Por isso que a tendência é ser mais violenta. Você fica a flor da pele. Você fica muito mais... Não quer dizer que a pessoa vai ficar violenta se a pessoa não tem tendência violenta. Mas se a pessoa já tem uma tendência, ou ela já é ansiosa, sempre ela vai ficar mais... O nível de estresse sobe, né? Muito mais impaciente. É impaciência. Muito sobe mais no nível de estresse, sobe no problemas cardíacos. Eu vi estudo associando... E a gente que mora em cidade, a gente não tem muito como fugir dos problemas. Vem cá, e esses novos prédios, todos com drywall, sem... Eu fiz o curso, eu sei. Achar como matar a coisa. Débora me ensinou. Como isolar. Exatamente. Mas você falou uma coisa antes. Cidades, tá. A gente não consegue controlar o ambiente urbano, apesar de existir uma responsabilidade do poder público. Inclusive, vai vir a presidente da maior empresa de acústica da Espanha, vai participar do Audium Tour desse ano, né? E ela vai dar uma palestra lá no Sinduscom e sobre acústica urbana, porque ela fez um mapa acústico de Barcelona, Valladolid, várias outras cidades lá, sobre como o poder público se apropria dessa informação para que o planejamento urbano possa realmente ser melhor direcionado. O mapa acústico é uma ferramenta brilhante a nível mundial, assim. Ainda no Salvador, ainda não é uma cidade que tem mapa acústico, mas enfim. Mas nós, pessoas físicas, não controlamos o ruído urbano, mas a gente controla o ruído dentro da nossa casa. A gente controla o ruído nos locais que a gente frequenta. Então, assim, é um cuidado que a gente tem, porque a gente consegue se recompor. Essa é a boa notícia. O nosso organismo ele consegue se recompor se você permitir momentos de silêncio. Se você não se permitir nunca, vai chegar uma hora que ele não... E tem gente que fica, inclusive, funciona como uma droga. Porque chega uma hora que tem muita gente, muitas pessoas, vai para um ambiente silencioso e se sente mal. Ele está sempre hiperestimulado, né? Sente falta. Mas é como uma droga mesmo, é a crise de abstinência. O ruído, quando você tem muito tempo de exposição e você não permite momentos de silêncio, você tem uma necessidade constante do ruído. Então, esse é o grande perigo. E aí você nunca consegue se acalmar, nunca consegue se escutar. Como é que você vai evoluir como ser humano, né? Então, esse processo, o autoconhecimento ele vai acontecer. E aí, voltando para essa questão que eu defendo muito, de a gente buscar nas nossas residências, falar o quarto, pelo menos na sua casa, no seu quarto. Você tem que garantir que feche a janela, que feche a porta, que você não escute vizinho, que você não escute... Esse é um momento sublime, um momento do seu sono, para a sua saúde física e mental. As pessoas estão doentes porque não estão dormindo bem. E eu nem vou entrar na parte hospitalar, que a pessoa tem que dormir melhor ainda, porque a não dorme por causa de outros barulhos. Então, ou seja, esse momento do sono é muito crucial e é algo que a gente tem que... É sagrado, sabe? Eu acho que assim, é um investimento... Abre mão de tudo, mas não abre mão do isolamento no seu quarto. Isso é uma coisa que eu faço muito. E vem para as paredes de drywall, que você perguntou, muito pertinente. Existe um entendimento de que o drywall isola mal a acústica. Na verdade, ele isola mal em muitas situações, porque ele é mal dimensionado e mal executado. Porque o drywall pode ser um material que pode isolar de forma excelente. A gente fez um Museu do Carnaval aqui em Salvador, e que tem 2 salas que simulam trios elétricos, foram paredes feitas de drywall, e uma sala não houve a outra. Tá? Então, mas foram calculados para aquele sistema. A gente fez em Recife uma parede de drywall, foi a maior parede construída na América Latina no ano, que separa um cinema de um teatro. Você tem Vingadores e tem um monólogo do outro lado. Uma parede de drywall. Então, as paredes de drywall são excelentes, desde que sejam bem executadas, principalmente bem dimensionadas, porque é um sistema.
Não é a lã que isola que está dentro. Não é a chapa que isola. É o contexto da câmara de ar, o tipo de chapa, a banda acústica e uma série de detalhes que envolve para que você garanta que aquele drywall pode isolar de 30 decibéis até 70 decibéis. O septo lá em cima. Eu fui um O bom septo. Às vezes o drywall isola bem, mas o som está passando por cima. Piso elevado. Piso elevado. Passa por baixo, exatamente. As lajes cada vez mais finas, a gente está agora com problema. E a gente via isso no curso. A gente tem... A construção civil, ela tende a otimizar o serviço que ela está entregando. E as lajes foram ficando mais finas e o barulho... Eu escutava a piaçava passando, às vezes, em cima num apartamento que eu morei. Nossa, imagina. A piaçava passava... Você ouve piaçava, você ouve o quê? Vocês viram uma lei recente, semana passada? Não, eu já estava aqui pegando... No ano passado saiu uma lei de um empreendimento em Santa Catarina, situação real, de um prédio, um juiz... proibiu, sancionou uma lei que não pode, nesse prédio, não pode ter relação sexual a partir das 22 horas. Eu vi isso. Eu estava passando para casa. Que um juiz interferir no que você faz dentro da sua casa. Exatamente. Não tem noção do que é a acústica. A maior fonte de conflito em condomínios é a falta de isolamento acústico. Exatamente. É a maior fonte de conflito. A academia. E não é as caixinhas, não são as caixinhas de som portáteis. Tem também a questão sexual. Olha que mundo chegando. Da academia mesmo, bater o peso. Falta academia, exatamente. Eu tenho um cliente, eu perguntei isso, que eu tenho um cliente que fala, eu não vou me mudar nunca para um prédio novo, porque as paredes são de drywall. Mas é falta... falta Agora você já de sabe. conhecimento. Não, ok. Eu moro no prédio de drywall. Excelente isso é uma coisa de todo mundo. Mas porque quando entrou o drywall logo no início... foram fazer uma chapa de cada lado, aquela parede de 48. Aí depois o drywall, aí o pessoal acha que a parede está isolando. Era a forma mais barata de usar, né? A forma mais barata de usar. Tudo muito rápido, mas... É barato e rápido, o pessoal... Isso mudou muito. Mas assim, essa parte de conflito de condomínio, você falou de academia. Academia, ultimamente, pós-pandemia, tem sido a maior fonte. O salão de festa já era e continua, mas a academia deu um boom, porque a academia assim. todo dia, né? E os horários. Já sabe que é final de semana. E os metais, quando se batem, fazem aquele barulho que você... Não, mas só tá... Ontem. O peso, amigo. Hoje é que dia? Hoje é sexta, quarta-feira. Eu visitei com o Marco uma academia no Imbuí de um condomínio. Aí eu fui na residência da senhora, em primeiro andar. Aí eu oriento o Marco, porque fui fazer a avaliação. Eu falei, Marco, você começa soltando desse pequenininho, aquele piquititico, assim. Aquele de 1 quilo, aquele piquititico. Sim, o começa de 1 e vai até esse outro aqui. Não é pra pegar esse pesão, não. Pega esse daqui mesmo, esses de fazer... levantar peso, de fazer... Crossfit. Fisioterapia. Aí quando eu subi... aquele pesão de segurar... Não, eu falei, pega esse pequenininho, esse que segura na mão, esse pequenininho. Esse cotonete. O haltere. Nem pegou Keribel, não, tá? O haltere. E aí, começa. Aí eu cheguei lá e falei, pode começar. Quando ele começou, eu falei, não, Marco, começa com o pequenininho. Eu falei, esse foi pequenininho. Eu não acreditei. Deus. Eu não acreditei. Aí eu falei, tá, então pode continuar. Tum. Sabe a sensação de você estar num campo minado? Isso a gente não sabe, porque a gente nosso país nunca vive em guerra. Mas imaginem você estar dentro da sua casa e está tendo uma guerra acontecendo em volta. Porque isso já foi relatado, algumas pessoas já falaram, a sensação... E é o ruído, esse ruído, tem vários... Cada ruído tem um nome. Esse é denominado ruído intrusivo. O que é o ruído intrusivo? Aquele que você não espera, você não se prepara. Ele é o mais perigoso de todos. Porque no momento... Você toma um susto e vem uma carga de estresse muito maior. O ruído do trânsito é um ruído, às vezes, até mais intenso, mas como ele é constante, o ar-condicionado, você não tem aquele desgaste emocional ligado ao ruído. Tem o desgaste de estar exposto ao ruído, mas é diferente. Então, esse intrusivo de academia, ela que está estudando em casa, está fazendo mestrado e não consegue... E é uma construtora muito séria que buscou... Normalmente, quem procura a gente é o morador, nesse caso é a construtora, e que vai buscar resolver. Mas, enfim, tem solução. A academia, inclusive, é bem simples, mas tem que estudar bem o piso flutuante. E eu tô falando academia no térreo, viu? Não estou falando no rooftop, não. Que agora a moda é o rooftop. O rooftop que voltou a moda, que já foi Sandec no... Meu prédio é um prédio antigo. Agora é moda total. Começou Fortaleza, Recife, e agora aqui Forte. A gente fez isolamento acústico de uma academia de crossfit no rooftop de um apartamento. Isolou, mas pense em 2 lajes. É isso que eu falar, são 2. Era isso que eu ia te perguntar. Qual foi o projeto mais desafiador que você já fez? Esse foi um dos, você lembrou? Essa academia de crossfit. A gente falou de alguns aqui. A gente falou essa parede que separa o cinema do teatro, você vê que marca muito. E teve um projeto de uma termoelétrica que a gente fez. São vários geradores.
É cliente nosso até hoje, inclusive, que a gente conseguiu resolver um problema dele, que é lá em Potiguar, Termoelétrico Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. Porque é aquela velha história, que chegou primeiro o ovo ou a galinha, né? Não existe isso em acústica. Mas era uma área que não era industrial. Então, tinha algumas casas, várias residências, e por problema de legislação e permissão, e não sabe o que aconteceu, e a área de uma hora para outra foi virando industrial. Mas não é indústria, é coisa uma termoelétrica. É uma termoelétrica, não é? A gente está falando a 10 metros da residência de uma pessoa. Meu Deus. E assim, aí primeiro a gente fez um estudo de impacto ambiental, umas medições. E sabe quando você dá um dó de você ver a pessoa morando num lugar daquele, assim, porque é um ruído constante. A gente está falando de 130 decibéis, e enfim. Nem Cabas, que é baixista. Ele não conseguia conversar com a mulher. Não dava para conversar. Eu tive que explicar, para falar para ele. A gente fechou as portas todas, aí eu tentando explicar, falando alto dentro de uma residência. Aí a gente teve que projetar uma barreira acústica e uns atenuadores de ruído. E é um projeto muito complexo, porque você não pode enclausurar um gerador. Se você enclausura, ele explode. Ele explode, exatamente. Então você tem que ter troca de ar. Aquece. E aí, junto com parceiros da área térmica, porque você tem que ver a vazão de ar e tal. Isso me lembrou essa história. E até hoje, e a cada ano eles fazem umas novas avaliações, revisões. E a gente acabou de fazer acho que o 10º projeto para eles. Que maravilha. Então, tá sempre melhorando. Que maravilha. Você sabe que Cabas, nosso piloto aqui que nos ajuda, nosso parceiro, ele é baixista e mora do lado da Fonte Nova. Cabas, ali no dia do Baba, como é? É carnaval, todo jogo. Todo jogo é carnaval. A sorte é que é de dia, meio normal, né? Mas mesmo assim. Mas aí você diz a pessoa que trabalha de noite. A gente fez um apartamento de uma médica, que ela dava plantão à noite, mora na Barra. E ela falou, eu gosto de chegar em casa e poder dormir. Então ela chega às 6 horas da manhã, e perto do farol, e aí é quando o pessoal começa, né? O personal trainer, começa o microfone, vamos lá, corrida e tal. Eu falei, não tô fazendo aquela corrida que acontece uma vez por mês, de vez em quando. É protesto de diariamente. Todas as cores agora, todas as matizes, vai lá, o pessoal vai ter até protesto agora por causa do negócio da PEC, da blindagem. O Oceania, a gente fez várias medições de ruído na Oceania. Oceania é uma outra questão, a gente já sugerimos as esquadrias aí, vamos colocar umas outras esquadrias por dentro, mas ela é numa rua interna, você não dá nem de frente, ela dá naquela rua. E o detalhe, ela já tinha investido R$35 mil de esquadria. Caramba. De esquadria acústica. Aí quando eu fui lá, fiz a avaliação, eu vi a esquadria acústica era boa, mas não era apropriada para aquele ruído que ela precisava isolar. Oh, coitada. E isso é bom que a gente preste muita atenção. E assim, programas como esse, a gente consegue disseminar essas informações que é um dó quando eu vejo a pessoa gastar e não resolver. E ela aproveitou? Você conseguiu aproveitar? Não, porque era uma frequência, precisava isolar baixa frequência. E a esquadria não tinha um bom isolamento para baixa frequência. Então, quem vende esquadria ou vende material não sabe dimensionar o material mais adequado para aquela situação. Então, volto a dizer, a esquadria não era de má qualidade, a esquadria acústica boa. Se fosse ruído de trânsito, ela isolaria bem. Mas para aquele ruído, microfone, música, aquela situação não isolava. Então, tem que refazer. E eu acho que foi até um pouco menos, que foi uns 29 a solução final, que atendeu ela do que o que ela gastou antes. Porque como a empresa que vende não conhecia, botou mais isolante. Na verdade, é mais isolante para uma frequência, mas não porque ela precisava. Então, aí tem que fazer uma análise in loco, entender o ruído, entender o ambiente, fazer um cálculo para dimensionar. Ter material acústico não quer dizer que você tem conforto acústico, tem que ser bem dimensionado. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque o povo, às vezes, chega um pessoal para fazer um projeto de escritório. Não, vamos só botar um forro acústico, calma, gente. Comprar no Mercado Livre. É a frase que eu mais escuto. Comprar no Mercado Livre. Ou como eu escuto isso. Tudo igual, E eu falo, rapaz, não é. Calma, estuda, dá uma olhada. Pode dar merda e dá. E dá. Outra coisa que é uma curiosidade que eu tive, na época do carnaval, quando o carnaval passava, era mais voltado ali para a avenida. Eu não pulo o carnaval tem muito tempo, eu não sei como é que tá a avenida hoje, pra ser bem honesto. Mas falava que barulho podia abalar as estruturas, literalmente, daqueles prédios antigos. O circuito original do carnaval tem um trecho que passa, que tem muitos prédios paralelos, ali logo sai do início do trajeto. E isso chama-se cânion urbano. O que é um cânion urbano? É quando você tem um local que a energia sonora não tem muito para onde ir. Então, ela fica se debatendo e ela amplifica. E, realmente, por isso que muita gente, inclusive, prefere porque aquela zona ali você tem uma amplificação sonora, uma percepção diferente do som do que quando você está num local que de um lado é a praia, que o som
se permite, ele sai. Então, a energia sonora ela é capaz e muito de fazer vibrar as estruturas. A gente está falando de uma energia. E se ela é muito intensa, todo o som é fenômeno vibratório. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Porque as partículas do ar estão vibrando. Algo tem que vibrar. Então, essa vibração ela pode ser via aérea, pelo ar, ou via estrutural. E no caso de um trio elétrico, tem os dois caminhos. Tem a vibração que acontece às vezes no piso e vai e pega a vibração da estrutura, e tem uma intensidade tão grande da energia sonora que ela é capaz de fazer vibrar as estruturas. Inclusive, muitos estudos estão sendo feitos já por conta nos centros históricos, por conta do ruído, abalando as estruturas. E o teto da igreja que caiu, teve uma pesquisa de mestrado que a gente identificou, que ela fez uma avaliação e comprovou que os níveis sonoros que estavam chegando na igreja, na Terceira de São Francisco, já estavam muito acima do permitido a nível internacional para edificações históricas, e que trariam risco. E no trabalho dela, inclusive, ela comprova isso. Tem uns 6 anos que ela fez essa pesquisa. Mas tem que esperar acontecer para as coisas virem, né? Inclusive, a gente até desenvolveu, juntei um grupo de especialistas no Brasil, junto com a CEDU, por solicitação da CEDU, e a gente elaborou o primeiro termo de monitoramento dos centros históricos do Brasil, que foi finalizado há pouco tempo e logo vai ser lançado. Aí, spoiler, não divulguei em lugar nenhum ainda isso. É o primeiro termo de monitoramento dos centros históricos. Por conta disso, para evitar que aconteça. Então, ali, o Santo Antônio não está preparado para esse tipo de exposição de ruído. Não tem porque você ter 110 decibéis. Bota 80, 85 já é uma festa, já está animado, já está maravilhoso. Sem contar que vai fazendo pequenas fissuras na parede, aí vai tendo infiltração e o cara não vai sabendo de onde vem, aí vai... Não é que o ruído é a única causa, mas você tem cupim, você tem aquilo. Vai tem somando. Então você soma e aquilo cai. Deixa eu contar uma história que eu acho que você não sabe sobre essa questão, né, dos materiais vibrarem. Eu danço, faço jazz. Eu fiz já na adolescência, adorava. Voltei ano passado, tô doida. É uma seita. Mas assim, né, adolescente, dança, teatro e tal. E uma vez eu fiquei muito emocionada. Teve um grupo de meninas surdas. Ela sente a vibração. E aí elas dançavam descalças, que elas sentiam a vibração dos sonos. É uma coisa, assim, absurda, entendeu? Então, assim, você sentiu o som, né? É sobre você materializar a questão do som, né? Eu vi o primeiro espetáculo foi em São Paulo, num centro de cegos, e eles... tocam com a mão, né? Um centro de surdos. E eles, era um espetáculo, tanto que eles botam, a caixa de som tem que ficar... A gente em acústica faz tudo, a gente projeta elementos antivibratórios para não transmitir vibração. No caso deles, você tem que intensificar a vibração, para que essa vibração venha para o chão e que possa acontecer. É incrível, assim, 20 meninas dançando iguais. Só pela vibração do piso da madeira. Falando dos sentidos, é uma coisa bem, bem interessante. Porque a gente tende a pensar que quem não enxerga se sente mais isolado. Mas, na prática, quem não escuta se sente muito menos inserido naquele contexto. Foi feito um estudo com vários surdos para que eles pudessem representar, desenhando, como eles se sentem na sociedade. E aí eu vi o resultado, foi apresentado num congresso, e os resultados foram incríveis. Um era um balão no meio do nada. O outro era um barquinho no meio do oceano. O outro era um carro longe de todos os outros carros. É assim que quem não escuta se sente. Uma solidão, né? O som, ele nos insere no contexto. Ele é tão poderoso que a gente realmente não se dá conta e muitas vezes a gente perde a oportunidade de trazer isso para uma coisa muito mais positiva do que negativa. Mas o som tem esse poder incrível de influenciar nosso comportamento. Tem um estudo lá em uma escola no Japão que era um corredor. E todos os dias o corredor era bem barulhento, bem reverberante. Então, as crianças passavam e foi feito, colocar umas câmeras e tal, e pegaram um dos estudantes para fazer o ator, né, da conversa. Tem que ter o ator. Que aí, durante 2 semanas, tinha alguns atores que derrubavam os livros, né, no corredor, derrubavam, né? Como se fosse... E aí, as pessoas passando, tal, ela pegava, tal, depois melhorou a acústica do corredor, reduziu a reverberação. As mesmas pessoas derrubando com as mesmas pessoas, todo mundo parou para ajudar. Parou para te ajudar. Tá precisando de alguma coisa, tal. A gente presta mais atenção no nosso próximo. A gente fica mais gentil, a gente cuida mais, sem perceber. A gente realmente está muito conectado com o nosso entorno. E o ruído, ele nos isola. Ele isola muito. Então, se não fala do idoso, piorou, né? O idoso fica mais isolado. Minha mãe está perdendo a audição. Está perdendo bem a audição.
Aí ela tem, É, meu pai já acompanho. tem perda de um sentido, então leve ela só para locais com uma acústica muito boa. É. Porque ela vai se sentir muito... Salão de festa sem acústica, ela vai se sentir muito isolada. Se sente. Ela conversa comigo, ela se sente. Não, e às vezes... Beijo, mamãe. Seguramente é linda para ter colocado ao mundo e criado uma pessoa como obrigado. você, de verdade. E essa sensação, por mais que fale, você já fica com medo de não entender o retorno. Então, você fica com idoso. E a gente trouxe para falar no salão de festa. Meus pais são bem idosos, né? 86 anos. Meu pai tem perda auditiva já, desde que eu conheço ele, de um ouvido total, e ele ouve de um. Então, tem que sentar do lado dele na cadeira que ele ouve, sempre na mesa. Se você quer conversar com meu pai, tem que sentar do lado que ele ouve, se sentar, ele não ouve direito. Mas a gente vem para o salão de festas. Salão de festas sem cuidados acústicos. Então, meu pai não vai, óbvio. Ele sai comigo, ou comigo, minha irmã, ele vai para locais que ele sabe que tem conforto acústico, ele consegue conversar. Senão ele chega e não conversa com ninguém. Fica lá, come e tal, e vai embora. Mas falar de salão de festa, acho que é um tema a gente abordar bem interessante assim, aqui, porque tem uma conscientização que ele precisa disseminar. A Adriana me convida para o aniversário dele. Não interessa se é banda de pagode, de axé, de música clássica, do que for. Eu vou porque eu gosto de você. Eu não vou por causa da banda. Eu sei disso. E acredito que ninguém, sem consciência, vai por causa da banda. Mas começa a banda, as pessoas param de conversar. Qual é o motivo da salão de festas? É que as pessoas vejam a banda ou que as pessoas conversem e tenham momentos prazerosos? Diferente de um show. Vou assistir o show Beatles em cover. Eu quero ver o show, eu não vou para conversar. Você entende que casa de show não é salão de festas? Totalmente. Então, salão de festas, tanto a acústica tem que estar muito apropriada para que as relações familiares e amigáveis aconteçam, quanto quem toca, quem leva a banda e coloca as caixas de som, precisa ter essa conscientização, porque, meu Deus do céu, o pessoal coloca um trio elétrico no salão de festa para 30 pessoas. Então, são duas coisas que conscientizar, porque às vezes, não tem acústica que vai resolver. Se o cara bota o trio elétrico, não é isso. Então, vocês não tem porquê. Eu falo, gente, 80 decibéis no máximo para uma festa. Mas a maioria de quem trabalha, são os técnicos de áudio, eles têm muita perda auditiva. Então, não sei se temos aqui uma pessoa que toca o instrumento, se você tem perda auditiva. Você tem, Caba? Já tem? Já tem, um pouco, mas tem. Então, quando eu falo de perda auditiva, eu quero dizer que quando eles colocam ali no 100 decibéis, a gente percebe muito intenso, para ele não tá tão intenso. Aproveitando a coisa, eu estou de headphone aqui, o nosso é Sennheiser, do nosso patrocinador master. Beijo para Sennheiser, beijo Daniel. Maravilhoso. É fantástico. Quanto vai esses headphones de abafador? Vai até quanto no volume, numa academia, para quem malha? Só para... Pode ir até 100, 110, depende. Você tem que ter muito cuidado com o fone quando você está em ambiente ruidoso. Porque se você está em um ambiente de 90 decibéis, você só vai escutar seu fone se ele tiver 10 decibéis acima. Senão você não escuta, porque tem que ter um mascaramento sonoro. Os que tem cancelamento de ruído, ele diminui um pouquinho o som externo, e aí você não precisa aumentar muito. Mas, se é um fone sem cancelamento e você está acostumado a ficar ouvindo música em locais que já tem um ruído alto, ou num transporte público, ou numa academia, cuida disso, porque... mas vou te dar uma boa notícia. O que me faz perder peso é o som alto na academia. Não, mas vai perder peso e audição, tudo bem. Perder audição. Você pode perder tudo. Você é um magrelo e surdo. Magrelo surdo. A vida é feita de escolhas. Que nem você quer adoçante ou açúcar. Deixa eu ver, vocês vão morrer de diabetes ou de câncer. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Tudo está relacionado ao tempo de exposição. Tá, Adriana? Então, assim, 1 hora de um som intenso, mas se você nas outras horas do seu dia, você consegue... O que é muito perigoso, um professor de aula de spinning, por exemplo. Esse está exposto, às vezes, 6, 7 horas de sons intensos. O garçom que trabalha naquele bar. Então, não estou dizendo a pessoa vai para a academia, vai vir um som alto, vai ficar surdo. Não. Depende muito do tempo. Se assim, é 1 hora por dia, tá, 1h30, você consegue se recuperar. Tudo depende do que você faz no resto do dia. Tudo depende do que você faz no resto do dia, entendeu? Entendi. Então, é só esse cuidado, assim, pra gente ter esse equilíbrio. Agora, se alguém trabalha, que está ouvindo, trabalha em ambientes ruidosos, aí cuida. Porque aí você está exposto a horas do seu trabalho, ao ruído, se seguramente a perda auditiva é que nem perda de cabelo, né? Você já viu? Eu já ouvi falar de umas pessoas que têm perda de cabelo. Pois é. Não, mas você já viu microscopicamente a foto da audição? Hoje tá na medinha. Tem uma foto que você vê, a foto microscópica das células ciliares, né? Que é o que vai movimentando em função do som. E é como essas células ciliares, quando elas se movimentam muito o tempo todo, ela cai. É como se ficar careca e não nasce nunca mais.
Eu vou tirar o headphone aqui. Eu vou tirar o headphone, que eu não quero mais que sacuda minhas células ciliares quietinhas. Mas isso é com sons muito intensos, né? Voltem células. Não tem nada que vai fazer voltar. E aí ficam os famosos, os lindos aparelhos e as outras... O implante capilar não vai, agora da célula vai ficar ainda assim, não. viu, amigo? São os aparelhinhos mesmo, super sensuais, que você coloca e se vira. Tem uns beges. Pra ouvir. Tem bege? Tem, aí fica bem discreto. Não, é por isso, tem os beges mesmo. Por isso que os músicos responsáveis, eles já se cuidam muito, eles já botam protetor auricular e tal, porque essa... Os músicos responsáveis, todo mundo olhando pra Cabas. E os irresponsáveis, Cabas. Mas aqui dá o torque, o baixo vibrando. É verdade. Você percebe muito quando a pessoa está tendo muita perda auditiva, que ela começa a falar muito mais alto. Então é normal, porque a gente fala para ouvir a própria voz. Então você começa, a gente fala muito alto, que bota a televisão muito alto o tempo todo. Eu fico alucinada. Tá de novo, eu fico cega. De novo. Eu adorei isso que você falou. Porque eu fico, não tô vendo nada. Nossa, não, e tem muitos estudos isso relacionando, mas a visão é o que tem menos pessoas que correlacionam. E é a mesma coisa, eu sou mais míope, o calor. E quando às vezes eu tô de óculos, mas se eu sair sem lente, sem óculos, eu falo, gente, eu não tô ouvindo nada, pelo amor de Deus. Então, isso é muito forte. Não, isso é real. Isso é coisa de Ariana. Eu não sou libriana. Não comece. Me diga uma coisa, tem algum lugar em Salvador que você gostaria de reacusticar? Tantos. Vamos abrir um leque, senhores. Ai, Jesus, reacusticar isso quer dizer criticar. Reacusticar, vamos botar no jeito, gente, pra gente frequentar mais. Bom, muito recente... O Pala, do Palacete Tira Chapéu, tá? Tenho muita vontade de adequar acusticamente, porque várias pessoas... Eu sempre falo para os meus restaurantes, quando... É Palacete, né? É Palacete. Muitos, eu falo, olha, quando um monte de gente manda para mim, Débora, você tem que ir no restaurante tal, olha pro lado bom. A pessoa quer voltar. Isso. Aí se ocupou para mandar para mim. Se a pessoa não gostasse da comida, a pessoa nem... não vou mais nunca naquele lugar. Barulhento, comida ruim, não vou mais. E lá, várias pessoas falam, comida muito boa, mas tem um amigo meu que foi que sentou, ia jantar, pegou a bebida e foi embora. Que não conseguiu conversar. Um restaurante desse nível. E é lindo, aquela vista maravilhosa. Eu já fui no aniversário lá, caos. Lá tem outros lugares. Não, tá, vamos aos públicos. Os locais públicos. Locais públicos, acústica urbana. Por exemplo, o Dique do Tororó. Na época do meu mestrado, quando eu fiz o mestrado, eu fiz algumas das referências que eu fiz. Uma delas foi um estudo que tinha sido feito de medições de ruído ali no DIC. E tem formas no mundo de você colocar umas barreiras acústicas. Porque ali o DIC está no meio do tráfego, não vai tirar o trânsito dali. Mas será que a gente não consegue... E eu sei que é possível fazer umas ilhas de silêncio em praças públicas, os locais onde você, de alguma forma, está mais protegido, não é que você não vai ouvir nada, mas você se protege. Essas barreiras, elas podem ser até de vidro. Agora, transparência. Cabas. Vizinhança boa aí, viu? Silêncio na vizinhança. Em Portugal tem um caso bem interessante sobre isso, que aí vocês vão entender bem como é possível. E aí, trabalhando até paisagem sonora, ele trabalha com soundscape, em equipamentos, loudspeaker mesmo, equipamentos mesmo instalados. Esqueci a palavra em português. E aí, é uma praça que ficava embaixo do viaduto. No projeto, você projetou a praça, o arquiteto projetou, crianças brincando, piquenique, plano cordinha. Inaugurou a praça, só passagem. O cara fumando crack, ia virar a lojinha quebrando. Ia virar isso. Por quê? Por causa do barulho. Aí fizeram um exercício de proteger um pouco, fazer um pouco o isolamento acústico, né? Não tanto, mas minimizar. E colocar nas caixas de sons distribuídos, que aí é um exercício de paisagem sonora já planejada e projetada, com sons de pássaros, sons de águas. As pessoas passaram a ocupar a praça. Ninguém sabia que aquilo... Por falar em arte, eu me lembrei... Eu acho que foi com você que eu conheci um artista plástico, que ele trabalha com som, Cabas. É Zimon Studio. Acho que eu já vi. É fantástico. Ele faz as obras dele de arte, são com sons. Barulho, várias coisas ao mesmo tempo. É fantástico. Depois eu mostro para vocês. De você associar a questão visual com a questão sonora. Exatamente. Tem outra questão urbana também, que é de questão de segurança. Um viaduto, isso numa cidade da Inglaterra, Era um viaduto, além de escuro,
barulhento, né? E, o viaduto não. Era uma pista, embaixo um túnel, desculpe. Um túnel de pedestre que passava por baixo. Pra sair de um lado para o outro. Não precisa atravessar a rua. Sim. Você atravessa por baixo. Era só em Londres, escuro, que aqui é um lugar de assalto, ninguém iria entrar. Mas lá, na Inglaterra, estava tendo também alguns problemas de violência. Teve um caso de estupro, umas coisas assim. E aí eles já pontuaram, viram que estava um pouco escuro, então já melhoraram a iluminação. Minimizou. Mas continuou tendo ainda alguns problemas. Aí colocaram as caixas de som com som de música clássica. Parou de ter problemas de violência. Não combina assaltar com música clássica. Não combina. Eu vou botar a Carmina Burana lá, né? Vai ficar lá, sabe? Fortuna, todo mundo se matando, cortando os pulsos lá dentro. Vocês estão exatamente vendo isso, como o nosso comportamento ele é influenciado, mas sem a gente perceber. Que é fruto do meio, então, né? Esses são vários estudos. Como eu estou dando para 2 congressos internacionais, eu gosto de trazer essas ideias para perceber que isso é possível. Então, sempre me lembrou bem o dia que é uma coisa que... E sem falar na Fonte Nova, né? A Fonte Nova, realmente... Mas é um trabalho grande, é um trabalho complexo. Se mude, viu? Débora, tudo ruim tá perto de você. A concha acústica agora, né, não vai precisar fazer algumas adequações, algumas questões também. Fica achando que aquele pessoal ali, que massa, camarote, não paga. Quando é Maria Bethânia, ou sei lá, né, Mato Grosso, eles gostam. Mas algumas músicas que eles não gostam, reclamam. Eu tô dançando lá, o festival do final do ano tem sido lá, na Concha. E olha que lá termina 9h30 tá fechado. Né? Mas convido os amigos pra gente ir, vai eu, Pedro e Cabas lá, fazer a torcida. 12 de dezembro. A gente vai no Bora, Cabito, falar com o festival da Concha Acústica. Bora. Vamos nessa. Vou de cartaz. Eu amo. Também cartaz. A gente papel crepom. Gente, vamos dar uma pausa aqui pra falar dos nossos maravilhosos patrocinadores. Por favor, você pode começar dessa vez aqui só para migrar para o... Você gosta, né? 4 estações. Estamos aqui. Tá vendo que eu sei? Estou aqui. Tá pensando que eu não sei ficar na pegadinha? Não é pegadinha, não. É só porque eu queria também falar da minha amiga Marilda, que eu fui lá pro curso dela, da Arquiluz, que foi maravilhoso, da Estela, que eu já conversei com minha amiga Débora também, que eles dão curso de luminotécnica. A áudio também não é só a parte de acústica, tem Christian, que é um professor de lá, foi meu professor, e é um profissional excelente, que vamos trazê-lo aqui. E a Arquiluz é a nossa patrocinadora, e a Arilda entende muito também, é da área de luminotécnica. Sim, muito boa. E muito querida, e o curso da Estela foi incrível. Sempre é bom a gente... Eu fui para um evento da Estela também, que foi Christian até que deu palestra, que eles trouxeram para cá algumas novidades. Exatamente. Vários produtos bons. Exatamente. Qual é o próximo, Cabito? Que eu tô sem minha listinha aqui hoje, Home Design Casual... Super parceiro daqui do podcast, super parceiro. Eu tive com Simone e Maurício. No seu café da manhã, né? Eu tô esperando o meu agora de outubro, Libriano. Eu falo, rodo o ano todo, não chega outubro. Louca pra tomar esse café da manhã. Roda o próximo aí, Cabitão. Pavimente do lavabo. O nosso lavabo é todo pavimento, você viu, Débora? Todo lindo, pavimento. Eu ia comentar com você que pia linda, tudo. Eles são muito caprichosos demais, são nossos parceiros, amigos. A gente fez a acústica da loja deles, a nova. Foi? Sim. Fica ali no... Sim, na Praça dos Eucaliptos ali. Sim. Aí depois que ampliou, né? Pegou de uma rua para outra. Ficou um lojão maravilhoso. Ornato, sempre com a nossa parceria firme e forte, com nossas esquadrias, nossos espíritos. Você que ele me ligou esses dias, Maurício virou. Você tá zangado comigo? Não, é que a gente tem que ir lá, eu tenho que ir lá, eu só tô precisando do dia. É enrolado, eu falei, Maurício, o dia todo pra dia gente vir bater papo, vamos bater papo. Todo dia a dia, não tem isso não. Não tem isso Tem isso com a gente? Não. Não. Nascemos prontos. E Bela virou pra mim, agora já vai e vem de peito aberto. Bela antes fazia, velho, que não sei o que, não sei o que. Tava nervosa. Hoje eu nem tô... Falou, eu vou. Chega delícia, eu bate-papo com Débora, queridíssima, que a gente falando sobre... Depois eu vou contar aquela história que eu disse que ia contar no off, foi maravilhosa. Uranus 2, muito obrigado pelo patrocínio. Essas suas plotagens em PVC são fantásticas, incríveis. Pedro, queridíssimo. Eu vou te contar a história como o conhecimento salva. Eu estava num BO, essas coisas a gente não costuma contar, BO de obra. Aí o cliente revoltado, olhou e tá loucura para contar isso para Christian pessoalmente. Ele olhou para mim e fez assim, estou achando o apartamento muito escuro. Se eu não gostar e tá errado, eu não estou gostando, eu vou fazer a reforma, você vai pagar a luz toda. Aí eu olhei para ele e fiz assim, quando vai resolver BO, Marlon fala, Drico, vai lá resolver BO. Você é bom de resolver BO, eu vou lá. Aí eu sentei com ele e fiz assim, eu só me lembrei de Christian falando para mim, Adriano, luz tem mais de 200 unidades de medida. Eu peguei e fiz,
o senhor está coberto de razão. Eu falei, eu pago. Sem titubear. Você vai me dizer aonde está o erro. Qual das 200 unidades medidas você encontrou ele? E eu vou eu vou trazer a norma. No dia que você me mostrar isso, eu pago. Agora, de achismo, não. Achismo eu não pago. E aí? Ele ficou sério me olhando. Eu falei, são 200 unidades de medida. Me diga qual. Onde? Eu resolvo. Aí saí. Eu falei, eu tenho que ligar pra Christian, cadê? Eu falei, eu vou ligar pra Débora. Aí sabe aquela coisa, você entra no carro, porra, esqueci. Sabe, vitorioso, toca We Are The Champions dentro do carro nessas horas, sabe? Aí você fala, eu tô orgulhoso de ser um bom profissional, você estudar tá vendo? Pra caramba. É o que eu falo, conhecimento é poder. Exato. Olha. O cliente me olhou assim e fez, e eu vou olhar. Eu olhe. Trazer um luxímetro aqui. Cadê? Não, e isso aí, o profissional de arquitetura, às vezes, ele para um pouco no tempo, tá? Eu vejo muitos profissionais que não têm esse costume, tá? Assim, você é muito diferenciado, Adriano, de verdade, né? Porque também eu estou aqui diante de você. Mas você, não só cursos, como palestras, está sempre aberto. Eu sou muito assim também, a sensação de que eu quero estar com o meu copo sempre pela metade, entendendo que eu tenho coisa para aprender. Porque quem está com o copo cheio, pô, eu já sei tudo, eu não preciso saber mais nada. E você está sempre aprendendo. Você fez uma pós-graduação que agrega no seu exercício profissional. Demais. É poder. Isso é poder. Bela também é assim. Bela é muito assim. Muito Bela ligada. estou conhecendo agora, mas tenho certeza que para você estar compartilhando com ele, você tem também essa visão, Bela. Eu tenho muita sede pelas de suas perguntas mais técnicas, assim, dá para perceber que sou você muito busca. Eu sou, né? Eu sou muito técnicazinha. Assim. Isso faz a diferença. Faz. Sempre aprendendo tudo. Eu tô tudo, né? Eu tô até hoje, tudo que me chama. Você vê a conferência do Cal, fiquei 2 dias lá assistindo as palestras de arquitetura. Pô, não é essa... Gente, a gente tem que estar com a mente aberta. Quem sabe tudo morreu, gente. É uma ideia. E a gente vai aprendendo, porque sua área tem novidade. Sempre. E é por isso que é importante. O seu curso, me conta aí. Quando é que começa o curso lá da Audi, ou após da Audi? A pós-graduação está na 4ª turma agora. A gente está terminando a parte de acústica, a pós-graduação de projetos de acústica e iluminação. E aí vai começar o módulo de iluminação. Eu só começo uma turma quando termina a outra. Eu não gosto de bolar, não é para ter fonte de renda, quanto mais melhor. Assim como os cursos da Audi, a gente tem um curso de 4 horas a cada 2 meses. O próximo curso é conforto térmico. Térmico de transmitância térmica, de climatologia, da bioclimatologia da arquitetura. Mas após a próxima turma, acho que é daqui a uns 8 meses, 10 meses, que tem que terminar essa para começar a outra. E dura quanto tempo dura o curso, essa pós? A pós-graduação Lato Sensu, 360 horas, dura 1 ano e 3 meses, mais ou menos. É um curso reconhecido pelo MEC, é uma pós-graduação da Áudio, todo o corpo docente é da Áudio, e toda a parte de relação com o MEC, inscrição e diploma, é da Unigrade Fazu, que é uma parceira nossa, que é uma instituição do Sudoeste Baiano, de pós-graduação. Olha, eu pedi muito para a Débora, eu queria mandar um beijo pro pessoal da Audi, vários amigos que eu tenho lá dentro. Marcos, eu já mandei um grande abraço para Marcos. Felipe, que foi meu professor. Christian, que foi meu professor. Lorena, minha amiga querida. Minha colega Vera, fazia os trabalhos do grupo. Quase sempre era eu, Lorena. Tinha Maria, que fazia muito trabalho comigo. Maria está sumida, mas Maria não é da Audi. Léo, que eu não sei se está trabalhando lá. Leandro, tá? Leandro. Ele vai dar o curso de conforto térmico junto com o Felipe. Ele é maravilhoso, Isso. Um menino inteligente pra caramba. E você vai pescando, assim, headhunter, vai caçando as cabeças assim. Não, desculpa, pode desculpa. Não, era isso, ele era excelente aluno. Eu sempre estava no grupo comigo, era eu, Lorena e Leandro, a gente fez várias vezes grupo. As pessoas falam isso, que eu vou atraindo as pessoas. A gente atrai que a gente é parecida, né? Primeiro começa por aí. E segundo, que a gente ter o cuidado de que eles sejam sempre com desafios constantes, sendo muito motivados, sendo muito valorizados, que eles se destaquem profissionalmente. Na Audi, como ele mesmo já sabe o nome de vários, não sou só eu, é uma equipe, sozinho a gente não faz nada. Eu acho que isso faz muita diferença. Me perguntam muito, como é que você consegue manter essa equipe? Tem um profissional de 15 anos. Hoje, a maior dificuldade das empresas, a nível nacional, você tem um grupo de CEOs que faz parte, a maior dificuldade é reter talentos. Essa é a maior dificuldade. E principalmente para a geração nova, principalmente se for uma geração até 30 anos, mais difícil ainda, porque eles têm uma tendência a não ter paciência com o processo, eles querem os resultados muito rápidos, porque vieram a geração que veio com as informações sendo recebidas muito rápido. Então, estou aprendendo, e eu faço o curso de RH, eu tenho que fazer, estou aprendendo a lidar com a psicóloga e cuidando
entendendo como era a forma de cuidar das pessoas, que não é a forma como a minha geração gostava de ser cuidada. É diferente, a gente tem que aprender, tem que se relacionar de forma diferente. Tá vendo? Essa coisa é sempre importante a gente aprender. Gestão de pessoas é a Eu parte tenho uma pessoa mais excelente para difícil. falar aqui de gestão de pessoas, se quiser, viu? Psicóloga que maravilha. cuida da gestão de pessoas da áudio. Desse tema por aqui. E ela cuida da gestão de pessoas da áudio. Ela tem feito uma diferença, assim, e ela tem muita experiência com essa parte. Que é difícil, né? Humanizado. Porque a nossa empresa é uma empresa muito humanizada. Mas você tem que entender o equilíbrio, né? Até onde você é humanizado e para você não deixar de ser entre o ser duro e o ser mole, sabe? O equilíbrio, Sim, ele não é fácil. Débora, perfeito, a gente então, ou é muito mãezona e a pessoa acomoda por conta disso, ou você é muito rígida e fica aquela coisa fria. Então, exercício, eu vou te falar, viu? Ser líder é um trabalho muito isolado. Às vezes muito a gente fica muito solitário. Tem momentos que é totalmente solitário, só sabe quem sente. Tem um livro do Paulo Coelho, que é O Vencedor Está Só. Eu nunca li esse livro. Eu já li outras coisas dele, não sou do tipo que condena ele, mas ele tem um livro mas ter essa coisa da liderança é difícil. O peso do que você diz tem um peso. Às vezes eu ia conversar, eu tenho lá no escritório, eu considero todos meus amigos, a gente tem, mas tipo, tinha vezes que eu falava com a secretária que tinha saído, eu falava o tom que eu falava, aí vinha o pessoal e falava, o tom que você usou, eu falei, putz, mas eu só estava com pressa, e você não percebe que talvez pelo cargo que você esteja ocupando, não há delicadeza que às vezes sirva. Às vezes o assunto... Porque a pessoa recebe diferente. Recebe diferente. Então... Não, eu comecei a ver, tem gente que fala, não, porque eu sou tão acessível e tal. Mas é porque onde você está, é o pessoal novo, né? Ele fica com vergonha, não quer falar com você e tal. E como você ser mais acessível, como você acha que você é acessível, mas como você fazer a pessoa entender que você é acessível, né? E aí é um aprendizado diário. A gente está aqui nesse mundo para duas coisas. No meu conceito de vida, o que eu levo para tudo. Que eu estou nesse mundo para servir e para evoluir. Então, isso eu incorporo em tudo, no meu exercício profissional, nas minhas relações familiares, nas minhas relações com meus amigos. Então, é colaborar, é abrir portas, é vibrar genuinamente quando o outro tem sucesso. É isso. É assim, é admirar, é querer que a pessoa vença. Eu falo, gente, se quiser competir comigo, você vai se dar mal, porque eu quero que você ganhe também. Débora, e eu quero, e para mim, tem mercado para todo mundo. Eu sou muito incentivadora também das pessoas. Aí só vem coisa boa, por isso você está aqui, por isso que a gente está nessa relação. Se foi no seu perfil ou no de Lorena... que eu vi você ganhando prêmio, acho que lá em Dubai, alguma coisa, você estava... E Lorena chorando do seu lado, o tamanho carinho que a equipe tem com ela. Quando a gente foi bonito, na Expo Dubai, tem uns 4 anos, foi verdade. Eu não me lembro dessa foto. Eu me lembro dessa... E a relação da equipe é quase uma seita aquilo ali, hein? É quase uma seita. 34 anos agora. Eu começando aqui, estava nos bastidores, eu conversando com Débora antes, eu fui estagiário de um arquiteto chamado Ricardo Apoim. E ele funcionava embaixo da Universitária, a copiadora ali na Cardeal da Silva, ali, em frente à Universidade Politécnica de Engenharia. E eu era vizinho de Débora, que a Audi funcionava lá. Nossa. Começou lá, realmente. Começou lá. A Audi começou, na verdade, com uma empresa de um homem só, né? Era. E um engenheiro visionário que quis implantar áudio com engenharia no Brasil, porque até então era caixa de som, era escolher caixa de som, pegar na loja, bota e tal. E ele quis fazer áudio com engenharia. Era casca de ovo. Você chegou a tocar em estúdio com casca de ovo, colchonete na parede? Caixa de ovo é com caixa. Certeza. Caixa. É um clássico. É caixa. Não é casca. Mas muita gente fala casca mesmo, mas é caixa de ovo. É porque é difusor aquele formato, não tem uma difusão sonora. Funciona, Débora, aquilo ali? Para difusão, assim, entre reboco liso e caixa de ovo é menos pior. Mas absorve toda a sujeira, higiene, enfim, pega fogo. Então a gente não pode dizer que funciona por conta disso. Escolhas. Quer morrer queimado, bote. Não, mas isso aqui era muito comum. Cabas conhece. Claro que é comum. Todos eu sei, meu irmão toca. Sim. Mas é por isso, porque tem uma difusão pela forma, você quebra o paralelismo e tem uma certa absorção, um pouquinho mais alta frequência. Você já viu o teste de absorção? Teve um laboratório que testou a caixa de ovo. Já tem coeficiente de absorção da caixa de ovo. Que legal. Se quiser, te mando. Me mande. A caixa de ovo, é verdade. Ele é bem assim, ele começa a absorver mais em 2000 Hz, assim, né? Mais alta frequência. Eu vou te mandar isso daí pra você ver. A planilha é muito bacana. A aula com o Felipe. A planilha já com formulinha. Com a formulinha, muito bacana. Tudo redondinho. Que maravilha, Débora. A gente tá chegando já aos minutos finais do nosso programa. Tá ali a hora. Passa rapidinho, né, Débora? Você agora tem você tem hoje uma palestra, né? Hoje que você tinha alguma coisa? Não, reunião de comitê. Reunião de comitê. Mas não tem nada a ver com áudio tour. O PDF você pode passar só pra gente reforçar um pouco mais aqui. O PDF que você me... Aí, áudio tour 2025.
que já vai com lista de acontecer. espera para 2026. Já tem lista de espera para 2026. Olha só, gente, quando vocês assistirem o programa, já vai ter acontecido. Mas não impede de você querer participar do ano que vem, que é um sucesso, viu? Olha aí os lugares. É um tour também gastronômico, turístico. Por incrível que pareça, muita gente nunca veio a Salvador. É incrível. Primeiro audio tour. Gente de São Paulo que nunca veio a Salvador, um profissional. Aí a gente começou a incrementar um pouco mais do turismo também, entendendo. Aí tem uma foto que era um farol da Barra. Mas assim, o legal é você ouvir... Eu vou engordar quando eu for, viu, Débora? É um Vou tour engordar. O Fazano, a gente visita os quartos que a gente fez o projeto, né? Os ambientes. E depois o almoço no Fazano. Eu me lembro tanto do curso do Santa Rita dos Tudo Pobres. incluído. O Bernoulli. O Bernoulli é uma das experiências mais marcantes. O Colégio Bernoulli, o melhor colégio que a gente projetou até hoje. Vocês têm filhos, assim, recomendo colocar no colégio. Eu tenho, você sabe que tá na minha lista, Colégio Bernoulli, realmente. Porque o Vieira está fazendo várias reformas, várias intervenções do Vieira, mas o Bernoulli nasceu. São os dois que eu tô pensando. Foi construído, né? É mais fácil, né? Construído. E eles, assim, não é só na sala de aula, não. Todas as áreas comuns. Então, porque a criança sai e ela volta tranquila para a aula, ela não volta estressada, que ela não está gritando. Então, todos os ambientes têm conforto acústico. Foi incrível, foi muito bom. Débora, a gente faz um bate-bola no final dos programas. Tipo o ping-pong, para saber. Uma pergunta logo de cara aqui, até para ajudar a minha amiga. Sem eu me preparar. Bela. Né? Não, mas antes, qual é seu signo? Ai, gente, como ele veio estudadinho. Tô fofinho, tô fofo, diga. Aquário. Bela. Eita, igual a minha filha. O sorriso já abre, você vê. Eu gosto, isso é melhor do que o... Aquário é signo do minha futuro. Filha é aquariana. Ela adora assim, ela é curiosa. A frentex, ninguém segura esse povo. Eu gosto mais da música do It's the Age of Aquarius. É sensacional, hein? Do filme Hair. Aí, tá vendo? E meu propósito de vida é botar você acreditando na astrologia. Eu não posso... O cético não pode convencer ninguém a querer ser cético. Eu sou um cético terrível. Você vai ver. Mas, Débora, o que é uma coisa cafona na acústica, no som, no conforto ambiental em geral? O que é uma coisa cafona? Para a Débora. Colocar espuma embaixo da mesa. Ave Maria. Esse é um mito. Quando o cliente que a galera me pergunta, acredita. eu falo, se o cliente conversa embaixo da mesa, se ele conversar, até que vai pegar o som direto, mas ele não vai acontecer. Mito, pois é, cafona. Dois cafona, colocar isopor achando que vai isolar som. Poderíamos ter uma lista, né? Porque Vamos continuar. Pergunta aí, pergunta, Bela. Um som que te acalma. Canto dos pássaros. Aí, tá vendo? Que lindo, que massa. Eu pensei que você ia falar o mar, mas o canto dos pássaros é E realmente... eu pensei que ela ia falar um silêncio. Você sabe que tem a gente está no final, mas isso é bem interessante. É uma terapia que o japonês estimulou muito, que é o ato de passarinhar. O ato de passarinhar, ele reduz muito o nível de estresse. O ato de passarinhar é você ouve o som dos pássaros e você vai tentando localizar onde o pássaro está e acompanhando ele, porque nesse momento você está no momento presente. Débora, eu tô começando a achar que isso é mais do que... Eu acho que isso é um sintoma da idade, porque eu tô adorando escutar pássaro. Olho os pássaros, eu fico tentando identificar. Eu tô quase pegando um programa para ver esse é qual. Sua saúde mental agradece. Que é uma delícia. Isso é comprovado cientificamente. Eu postei até no meu Ed fictício que um fez um ninho em minha casa. Eles transaram, botaram um ovinho, nasceu, os passarinhos destruíram o ninho, acho que teve um divórcio, e aí construíram outro agora. Cara de pau. Eu falei lá, e a sustentabilidade? Como é que fizeram fica? As pazes. E o reaproveitamento de material? Reformou. É bom. Reformou. Malditos passarinhos. E um ruído que você não suporta. São alguns, viu? Mas acho que grito de raiva. Eu acho que é o que mais me abala, assim, emocionalmente. Ouvir alguém gritando, ou alguém gritando, ou comigo, ou na rua, ver pessoas gritando. Acho que isso... Porque eu acho que tudo tem que ter gentileza. Eu acho que a gente tem sempre outras formas de você falar, inclusive com bons argumentos. O grito... As pessoas, na verdade, deixam de ouvir quando o outro grita, né? Sim. Você perde totalmente o argumento. Isso é pesado para mim. Talvez por eu ter vindo de uma família que as pessoas falam muito baixo. Meu pai fala assim, é um lorde, quase para você ouvir ele. Meus irmãos, tenho 2 irmãos, eu não lembro de ver meus irmãos gritarem em casa. Então, talvez isso, como eu não cresci lá ouvindo gritos, isso para mim ainda é mais forte. É. Fantástico, Débora, fantástico. Duca, você falou que gosta das artes. Me conte aí do seu universo artístico, música, cantor, cantora.
Nossa. Filme. Não precisa ser nada muito elaborado, não. É só para conhecer um pouco mais de você. Eu gosto muito de filmes que tem a ver com vida real, com drama, que tem um momento de superação. Eu gosto. Eu e Marco, meu marido. Eu amo. A gente se emociona. Tem uns filmes indianos de drama, eles dramatizam muito, mas a gente curte, se emociona. Vocês levantam e dançam no meio também, no filme indiano? Às vezes sim, às vezes sim. A gente curte. Não. Mas acho que o filme é um momento de você... Eu não gosto de filme... Gosto de histórias que você aprenda, de história mesmo também. Um drama, mas assim... Um terror por terror, pra te assustar, pra te deixar... Ou te trazer uma energia ruim. Eu acho que eu tenho tão pouco tempo de ver filme. Eu não tenho tempo, não. Bora que eu já tô na fase assim, de pensar. Ou eu aprendo alguma coisa. Às vezes o filme não é bom, mas eu aprendi alguma coisa da história. Ou às vezes aquele drama fez eu refletir sobre alguma coisa. Eu gosto nesse sentido. E música, para mim, letra é muito importante em música, tá? Mais do que o ritmo. Então, eu sou muito eclética quando a gente fala de ritmos. Desde que a letra soe algo que vai me agregar. Ou para mim, o que, na verdade, até porque eu gosto de ouvir e cantar, né? E algo que eu penso assim, porque a letra vai fazer bem para quem vai ouvir. Então, vale a pena ouvir. Vai trazer uma energia. Tudo é energia. Perceba assim, energia. E, olha, a música tem um efeito muito grande na vida das pessoas e no seu temperamento. Cuida do que você está ouvindo, cuida mesmo. Eu tenho playlist para tudo. Playlist para namorar, playlist para trabalhar, playlist para me arrumar, playlist para relaxar, playlist para acordar, para refletir, para dormir, para fazer minha meditação. Então, assim, a música a gente tem que ter no meu ouvido na pinico. Então, começa por aí. Então, às vezes a música tem um ritmo, às vezes o ritmo... Claro que a coisa da composição harmônica ser boa, eu também percebo muito isso, mas é mais do que ritmo, é qualidade musical. E a qualidade musical perpassa por bons instrumentos, bons músicos e pela letra. A letra, para mim, ela é muito forte. Pode ser uma música que tem uma qualidade, um ritmo maravilhoso, mas quando eu vejo a letra, eu falei, porra, essa letra não me agrega, eu prefiro não escutar. Maravilha. Por isso que eu não quis citar cantor, porque é muito mais assim. Entendi. Não, eu gostei. É porque não é sobre isso, né? É o que te toca, né? E às vezes o mesmo cantor tem, às vezes, uma música daquele. Então fica parecendo que todo daquele cantor, não. Às vezes, o estilo, mas tem uma outra que às vezes não cai bem. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Vou agradecer imensamente, Débora, por ceder esse tempo preciosíssimo para você, que eu sei foi. A gente tem marcado 2, 3 vezes e já tava, meu Deus do céu, e falhas nossas. Tava casando os Fico muito pouco tempo em Salvador, mas a gente conseguiu. Muito obrigado, Débora. Tô muito feliz de te ver mais uma vez, é sempre bom, viu? E vamos ficando por aqui, dê uns tchauzinhos. Eu que agradeço, foi um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Espero que possamos realmente ajudar a disseminar aí a qualidade de conforto acústico. Com certeza. A qualidade de vida das pessoas. Jogar fora os mitos e fazer um bom trabalho, né, gente? Exatamente. Um beijo. Obrigada, até a próxima. Beijo a todos, valeu.